Bainha de mielina, sinapse, impulso nervoso unidirecional, potencial de ação e potencial de repouso. Bainha de mielina. Bom, para funcionar rápido, os axônios são envolvidos por células que servem como isolante elétrico, que é a bainha de mielina. Aqui, a bainha de mielina. Ela envolve os axônios. E a bainha de mielina, a principal constituição da bainha de mielina é gordura. Ela transmite a informação de forma mais rápida. Então, para funcionar rápido, os axônios são envolvidos por essas células que servem como isolante elétrico e são chamadas de bainha de mielina, o que aumenta a velocidade do impulso nervoso. A bainha faz com que os impulsos nervosos sejam transmitidos aos pulos. Então, tem até o termo saltatório, impulsos saltatórios, encurtando o caminho a ser percorrido. O conjunto de muitos axônios envolvidos por uma capa de colágeno é chamado de nervo. Então, muitos axônios envolvidos por uma capa de colágeno são os nervos. Bainha de mielina, ok. O que é sinapse? Sinapse é o contato entre neurônios transportando informações. Então, sinapse nervosa é o contato entre neurônios transportando informações. Ocorrem entre regiões do sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Podem também se relacionar e controlar as funções de células não neuronais ou efetuadoras. Células musculares, esqueléticas, cardíacas ou lisas, as secretoras, as glândulas que são secretoras. Existem dois tipos de sinapses, as sinapses elétricas e as sinapses químicas. As sinapses podem ser químicas ou elétricas. As sinapses químicas acontecem nos espaços, que são chamados fendas sinápticas, entre as células pré e pós-sinápticas, por neurotransmissores. E aí, essa sinapse química, então, ela acontece com a liberação de uma substância química chamada neurotransmissor. Exemplos de neurotransmissores: acetilcolina, glicina, glutamato, aspartato, ácido aminobutírico, que é o GABA, dopamina, noradrenalina, adrenalina, histamina, substância P, endorfina e encefalina. O GABA que eu falei é o principal neurotransmissor inibitório no sistema nervoso central. Ele é essencial para reduzir a excitabilidade neuronal e promover o relaxamento, a calma e o sono. Ele é produzido naturalmente pelo cérebro e age desacelerando o ritmo cerebral. Então, ele é muito importante para combater a ansiedade, insônia, o estresse. As encefalinas, elas são neurotransmissores que atuam no sistema nervoso central e no periférico para modular a dor, promover a analgesia e a sensação de euforia. As encefalinas se ligam principalmente nos receptores opioides delta e mu, sendo rapidamente degradadas pela enzima encefalinase. Outro neurotransmissor que eu mencionei foi o glutamato. O glutamato, ele é um aminoácido abundante no corpo e principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso, sendo essencial para aprendizado e memória. A glicina é um aminoácido não essencial, então, aminoácido não essencial é aquele que o nosso corpo consegue produzir. Então, a glicina é um aminoácido não essencial que atua como um potencial neurotransmissor inibitório no sistema nervoso central, particularmente na medula espinal, no tronco encefálico e na retina. Ela regula funções motoras e sensoriais, promove a inibição neuronal ao se ligar a receptores específicos e também atua como coagonista, na verdade, do receptor NMDA. O aspartato, junto com o glutamato, ele age na transmissão sináptica e ele é muito importante para a plasticidade sináptica, memória, aprendizado. E outro neurotransmissor bem conhecido é a histamina, que é excitatória essencial no sistema nervoso central, produzida pelos neurônios no hipotálamo posterior. Ela regula o estado de alerta, vigília, a atenção, o ritmo circadiano e o comportamento alimentar. Então, resumindo, a sinapse química é o local de comunicação entre neurônios, onde os neurotransmissores liberados pelo neurônio pré-sináptico atravessam uma fenda pré-sináptica, que é o espaço entre as células, atravessam então essa fenda e se ligam aos receptores na célula pós-sináptica. Ao contrário da sinapse elétrica, não tem contato direto, então permite a modulação e a plasticidade. Agora, as sinapses elétricas consistem no fluxo de corrente de uma célula através de vias de baixa resistência. E aí, temos as junções comunicantes, os gap junctions.
Então, as sinapses elétricas são conexões diretas, diferente das químicas, elas são conexões diretas. As químicas acontecem através de neurotransmissores. As elétricas são conexões diretas entre as células que permitem a passagem rápida e síncrona de íons e pequenas moléculas por meio das junções comunicantes, que são os gap junctions. Estruturalmente formadas por conexões, essas junções permitem correntes elétricas bidirecionais, sendo cruciais para sincronizar tecidos como o músculo cardíaco e certas redes neuronais. Sem o atraso sináptico das sinapses químicas, a transmissão é quase imediata, ideal para respostas de fuga e sincronização de populações neuronais. Por exemplo, os ritmos oscilatórios no cérebro. O que são as junções comunicantes? As junções comunicantes são estruturas físicas onde dois conexons, um de cada célula, se unem para formar um poro hidrofílico. Lembrando que hidrofílico tem afinidade com a água e conecta diretamente o citoplasma nas células adjacentes. Cada conexon é um hexâmero composto por 6 proteínas chamadas conexinas. Diferente das sinapses químicas, as sinapses elétricas frequentemente permitem que o sinal flua em ambos os sentidos. Essas sinapses elétricas fornecem uma via direta para o fluxo de íons, onde alterações de voltagem na célula pré-sináptica induzem diretamente alterações na pós-sináptica. Impulso nervoso unidirecional. Nos neurônios jamais se encostam. Por quê? Porque entre os neurônios, entre cada neurônio, existe um espacinho que é chamado de fenda sináptica. Nessa fenda acontecem as sinapses, que a gente viu que são o contato, as conexões entre os neurônios que transportam informações. E aí, nessas sinapses, ocorre a liberação de neurotransmissores de um axônio para um dendrito de outro neurônio. E isso permite a propagação dos impulsos nervosos. Então, o impulso nervoso ele é unidirecional, sempre no sentido dendrito para o corpo celular e para o axônio. Então, o impulso nervoso é unidirecional, sempre no sentido dendrito para o corpo celular e para o axônio. Nas sinapses, os neurotransmissores liberados apenas no axônio pré-sináptico garantem que o sinal siga em uma única direção. O potencial de ação, uma vez gerado no cone de implantação, viaja ao longo do axônio, se afastando do corpo celular. Depois da passagem do impulso, ou seja, depois da passagem do impulso é o processo de despolarização. Aí a membrana entra num período de repouso e reestabilização, que é chamado de repolarização. Durante esse tempo, a região não consegue ser despolarizada novamente. Então não consegue ter um período de pós-passagem do impulso, o que impede que o impulso volte. Então, o impulso unidirecional faz com que a combinação de refratariedade da membrana e a estrutura química das sinapses assegure que a informação nervosa flua com precisão sem retornar. Os neurônios têm uma excitabilidade elétrica e eles se comunicam por potenciais graduados. Esses potenciais graduados, que são os potenciais de ação e de repouso, eles servem para comunicação para curtas distâncias. E potenciais de ação permitem a comunicação por longas distâncias. Então, o potencial de ação, ele é o inverso, a inversão, na verdade, rápida e temporária da voltagem da membrana celular, e ele serve para transmitir impulsos nervosos e para contração muscular. Então, o potencial de ação consiste na inversão da tensão elétrica entre o interior e o exterior do nervo, provocada por um estímulo. Acontece em tecidos excitáveis após a estimulação. A propagação do potencial ao longo da membrana da fibra nervosa dá origem ao impulso nervoso. O potencial de repouso é a diferença entre as cargas pela membrana entre o meio intracelular e extracelular. O potencial de repouso se mantém devido à distribuição desigual de íons no líquido extra e intracelular. A maioria dos ânions do meio intracelular não é capaz de sair. Por quê? Porque eles estão ligados ao ATP ou a grandes proteínas, as ATPases de sódio e potássio, que contribuem para a negatividade do potencial da membrana em repouso. O potencial de repouso, então, é a diferença de carga elétrica entre o interior e o exterior da membrana de uma célula, quando não está transmitindo impulso, geralmente em torno de menos 70 mV. Em resumo, o potencial de repouso é a diferença de cargas, menos 70 mV, o potencial de ação é a inversão do potencial. Aí ainda tem outros termos, que são os conceitos elétricos do neurônio. A despolarização é a membrana menos negativa. A repolarização é o retorno ao repouso. E a hiperpolarização é a membrana mais negativa que o repouso.